Aleluia. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto de batismo. Há uma alegria do Senhor nesse lugar. A Tua presença, a Tua doce presença, a presença do Teu Espírito Santo nos enchendo e cada vez enchendo mais, através do louvor, através da palavra. Senhor, nós queremos realmente estar nesse momento concentrados, Senhor, focados naquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. Senhor, Tu já tem falado ao longo dessa reunião conosco. Nós queremos ter um entendimento daquilo que o Senhor quer completar em nós nessa manhã. Queremos sair daqui transformados, diferente da maneira como nós chegamos aqui. E saiamos aqui, Senhor, com a riqueza do Teu entendimento, da Tua palavra, da Tua presença em nós, marcando o nosso ser, nosso homem interior, Senhor, nossa vida, transformando ela, para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Ontem foi interessante, eu estava numa reunião com os irmãos e um irmão citou esse texto. E hoje pela manhã o aplicativo traz um texto na mesma direção. E durante o batismo um irmão cita um outro texto da palavra. Então a gente começa a entender assim que isso não é algo que vem de nós, é do Senhor. E eu sei que todos aqueles que nessa manhã também nos visitam aqui, quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos. Espero que vocês encontrem nesse lugar uma família, a família de Deus, e que você possa ouvir Deus falando ao teu coração nessa manhã e nesse lugar aqui também. Em nome de Jesus, vocês são muito bem-vindos, os familiares, né? A gente louva a Deus. A mãe do Eric está aqui também, né? Então, que maravilha, né? Glória a Deus por isso. Aleluia, aleluia. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 7, tá? Não vou ler versículo 6, porque não tem ninguém ansioso aqui, amém? Amém. Não vou ler o 6, eu vou ler o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ou se alguma virtude há, conforme a minha Bíblia aqui, a minha versão, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o versículo 9, então: e o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O nosso Deus é o Deus da paz. O nosso Deus não é um Deus de desordem, não é um Deus de confusão, mas é um Deus de ordem, um Deus de harmonia, um Deus de paz. Ele é o Deus da paz. Que aqui diz o texto, né? Que o Deus da paz será convosco. Que bênção poder ter essa paz no nosso interior. Que bom poder viver em paz. Mas essa paz, ela só é possível, eu não sei se vocês perceberam, no versículo 7, fala que em Cristo Jesus, são as últimas palavras do versículo 7, essa paz, ela só é possível na condição de estar em Cristo Jesus. Foi o Senhor Jesus que nos proporcionou a bênção de ter paz no coração. Se você está angustiado, se você está preocupado, se você está com alguma desordem no teu interior, alguma preocupação, algo que tem tirado, você sente que isso te perturba, eu quero te dizer uma coisa: o que você precisa é do Senhor Jesus, estar nessa nova condição. Hoje nós presenciamos aqui um batismo. O batismo, ele exterioriza algo que
a fé não se enxerga, né? A não ser quando Deus opera um milagre, alguma coisa, essa manifestação de fé do interior, de alguém que creu na palavra de Deus. E alguém que creu na palavra de Deus, quando em obediência e fé ao Senhor, vai às águas, essa vida, ela está demonstrando que é uma transformação interior. E é assim que Deus faz em nós. Quando nós estamos em Cristo, nós passamos então a viver uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então não tem como nós experimentarmos a paz que Deus tem para nós, se nós continuarmos ainda a viver uma velha vida. Uma velha vida que ela foi fadada ao fracasso. E infelizmente, a gente chama essa velha vida, essa velha condição de vida que nós herdamos como a vida em Adão, uma vida limitada, uma vida que fracassou, um homem que fracassou, mas esse homem é sinônimo de uma condição espiritual, de uma condição do homem sem Deus, uma condição daquele homem que ainda continua governando a sua própria vida. E o batismo, ele representa justamente quando a gente morre para esse velho homem e é transformado por Deus para e pronto para viver todas as bênçãos que há em Cristo Jesus. E uma delas, especificamente, é ter paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. E infelizmente, as marcas da queda do homem, amados, as marcas do pecado, elas se fazem muitas vezes ainda presente em nosso interior. Porém, nós não somos destinados a viver dessa mesma forma, mas nós podemos até ter uma predisposição a isso, predisposição ao pecado, mas nós não somos mais destinados ao pecado. Nós somos destinados a ser a imagem de Jesus. Amém? Isso não quer dizer que eu não lute com pensamentos, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Não lute com aquele velho homem, não lute com essa predisposição ao pecado, mas Deus nos dá armas para que nós possamos combater e vencer e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, fala de tudo que é verdadeiro, fala de coisas respeitáveis, pensamentos justos, pensamentos puros, pensamentos de amor, aquilo que é amável, aquilo que tem uma boa fama, há virtude, há louvor. A palavra de Deus nos diz assim: seja isso que esteja ocupando a mente de vocês. Seja isso que seja a predisposição mental de vocês, a nossa inclinação a pensar aquilo que a palavra de Deus fala. E aqui nesse versículo 8, fala desses pensamentos, do tipo de pensamentos que devem ocupar a nossa mente. Ou seja, são pensamentos que são provenientes, que vêm de tudo aquilo que é verdadeiro, ou seja, que provém da palavra de Deus, que é oriundo da palavra de Deus, que nasce da palavra de Deus. E isso é sinônimo, queridos, de transformação, porque nós nascemos já com muitas ideias na cabeça, né? Com muitos pensamentos que nos tornam alheios à vida de Deus, naturalmente falando. O Adão, ele pensa naquilo que é contrário a Deus, uma disposição mental apartada de Deus, que precisa de uma transformação, que precisa mudar, que precisa ser transformado. E aqui eu não estou falando de autoajuda, tá, amados? Hoje existe uma indústria bilionária, e eu queria citar algumas palavras de uma autora, Caroline Leaf. Ela é uma neurocientista, que ela fala muito, ela tem sido muito usada nos Estados Unidos para falar sobre isso. Tem alguns pastores nos Estados Unidos falando bastante sobre isso. Bill Johnson, da Bethel, e vários outros
Deus tem transformado muitas vidas. E a gente vê que por trás dessa autoajuda, que hoje é muito acessível pela internet, porque as pessoas estão procurando respostas, elas querem uma saída, elas estão buscando, elas têm uma sede no seu interior, só que talvez não encontraram a fonte certa ainda. E a gente percebe que por trás disso, por trás da autoajuda, e que ela não tem uma sustentação, porque faltam alguns elementos necessários para que a pessoa possa obter sucesso e mudança. Hoje nos foi falado um versículo aqui, não sei se vocês perceberam, Josué 1:8. E a proposta da autoajuda é oferecer uma mudança, oferecer uma transformação, oferecer uma prosperidade, um sucesso desconectado do Criador. Esse é o primeiro erro. O primeiro erro da autoajuda é justamente esse: não estar ligado à videira. Em João capítulo 15, versículo 5, é que voou a minha pregação aqui. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja bem que a mudança, a transformação, o fruto, a renovação vem dessa conexão primeiramente com Deus. É que nem internet, né? Eu costumo usar esse exemplo: o homem fora da rede de Deus ali, né, desconectado, sem o Wi-Fi, está fadado a não ter um futuro, né? Ele está desconectado com Deus. E a mesma coisa na nossa vida, quando nós estamos desconectados, mesmo sendo discípulos, não há transformação. A transformação há quando nós estamos ligados à videira. E esses professores de autoajuda que nós encontramos, eles tentam ensinar como ter uma vida bem-sucedida, mas, porém, sem o Criador dela, sem o Criador da vida, sem aquele que nos criou. Outro erro é que há uma grande quantidade de elementos visuais, verbalizações na ajuda deles, mas a intenção do coração ela não é considerada, deixando uma desconexão entre o que está sendo dito e entre aquilo que realmente é sentido, que de fato se acredita. Há alguém que poderia... tem algum médico aqui entre nós? Psicólogo. O pessoal chama isso de dissonância cognitiva, né? Ou seja, não fecha. Eu fico dizendo, eu sou um sucesso, eu sou bom, mas lá no fundo... a pessoa fica repetindo que nem um papagaio, né? Da boca para fora, bota um vídeo do YouTube, né? Agora diga, você é bom. E aí tu olha para dentro assim, vê um monte de limitações, um monte de dificuldades e pensa assim, eu não estou falando a verdade para mim mesmo. É justamente isso que significa. É a pessoa dizer assim, cigarro mata, mas eu fumo. Veja bem que há uma dissonância, não é o mesmo som, né, Cacilhas? Essa parte eu deixo para ti. Uma dissonância, não fecha, não é alinhado entre aquilo que se pensa, que se sente, que se crê, com aquilo que se fala. A autoajuda, ela sim, ela não tem esse poder de transformação de vida. Há simplesmente ações da boca para fora. E há um lado negativo nisso, porque às vezes a pessoa fica se autodeclarando, fazendo afirmações positivas e mostrando que somente com palavras, isso dá um conflito com a baixa autoestima que ela tem, e aí fica pior ainda, se torna pior ainda. O que eu quero dizer com isso, amados? Eu quero falar sobre o poder transformador da palavra. O poder transformador da palavra. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto
bem familiar nosso. Texto aí do nosso cotidiano devocional, né, irmãos? Amém? Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Aqui essa palavra transformai-vos é que passa pela metamorfose, né? É aquela não é abelha, como é que é o nome do bicho? Agora me falta. A borboleta, né? Você já viu botânica, não é comigo, né? A borboleta, ela passa por essa transformação. Ela é um bichinho assim, é uma larva, né? E se transforma em algo que voa. Diferente, né? É uma transformação, é isso que está falando. E não vos conformeis com este século, a maneira como o mundo tem pensado. A forma como esse mundo tem ditado regras e padrões para que nós venhamos a viver. E a palavra, ela nos chama, olha, a algo novo, a algo diferente. É como nós tivéssemos da palavra de Deus a maneira como nós podemos viver uma vida abençoada, uma vida feliz, de fato, aprendendo a viver de acordo com esse novo homem que Deus, na cruz, proporcionou a nós. O Senhor Jesus nos deu uma nova vida na cruz. Para todo aquele que crê, já está pago, o preço foi pago. O preço foi pago. É disponível, sim. Você quer mudar de vida? Você quer ser transformado? Creia. Ouça essa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. À medida que você vai ouvindo a palavra, essa palavra vai criando no teu interior algo chamado fé, a fé de Deus. Fé que vem de Deus. Transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. A transformação do caráter, da atitude, ela passa pela transformação da nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa ser transformada para que eu possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A renovação da nossa mente, ela passa pelas escolhas que nós fazemos aqui. Que tipo de pensamentos nós vamos acolher na nossa mente? Se são pensamentos nocivos, ruins, se são pensamentos que trazem decisões erradas, que podem afetar, isso cientificamente é comprovado agora. É cientificamente comprovado que nós podemos ser microcirurgiões, digamos assim, que quando nós fazemos as escolhas que mudam e transformam o nosso interior, a nossa mente, o nosso cérebro até. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada, por isso que eu perguntei se tinha algum médico aqui, né? Pudesse até falar melhor e nos explicar melhor com isso que eu estou falando. Pensar e escolher os pensamentos corretos afetam a nossa vida, afetam o nosso cérebro, é cientificamente comprovado isso. À medida os pensamentos que eu acolho no meu interior, que vêm à minha mente, eu posso ser transformado, eu posso adaptar a minha vida a determinados pensamentos ou a outros. Eu faço a escolha. Deus nos dá o livre-arbítrio, amados. E eu ouso dizer que isso eu ouvi de alguém, de uma pessoa que é estudiosa, cientista, que ela consegue comprovar o livre-arbítrio. E de que forma? Porque os nossos pensamentos vêm na nossa mente, e nós temos em torno de 8 a 9 segundos para decidir que tipo de pensamentos nós vamos acolher na nossa mente. Deus nos dá o livre-arbítrio, faz parte até da natureza humana isso. É claro que Moraes, né? Ele dizia, você é arminiano ou calvinista? Ele dizia, eu sou os dois. Eu concordo com ele, sou os dois também, né? Quando eu não tinha Cristo, eu tenho a decisão de escolher a Cristo ou não. Mas uma vez em Cristo, eu sou predestinado a ser a imagem de Jesus.
não tem mais saída. Agora é uma vida nova, e essa vida nova, ela tem a imagem do homem que venceu na cruz, aleluia, aquele que venceu a morte. Amados, as consequências dos nossos pensamentos, das nossas imaginações, elas afetam inclusive o DNA do nosso cérebro, dos neurônios, afeta geneticamente, ou seja, vai lá dentro, pensa nisso. Os nossos pensamentos, quando eu tenho pensamentos de amargura, ou quando vem na minha mente pensamentos de amargura, falta de perdão, mas ao mesmo tempo vem pensamentos de perdão, qual é o pensamento que eu tenho que escolher aqui, né? Dependendo do pensamento que você acolher, você vai intoxicar a sua vida ou não. Você vai escolher entre a vida e a morte. O que você quer escolher na sua mente? Como é que você tem formado aí as tuas conexões, né, no teu cérebro, né? Porque isso é capaz de fazer isso, formar novas conexões, novos redes lá que eu não sei explicar, né? Vai formando novas coisas, entendeu? Eu prefiro não dizer aquilo que eu não tenho, né, todo conhecimento de dizer, mas o fato é que isso afeta. Provérbios 23, 7. Estou falando aqui sobre que as nossas escolhas mudam o nosso cérebro, tá? Só para você não se perder. Provérbios 23, 7. Assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. A palavra de Deus diz assim que nós somos aquilo que nós pensamos. Nós somos um reflexo das nossas escolhas. Deuteronômio 30, versículo 19, aqui nós vamos ler alguns textos, tá? Não vamos ler toda a Bíblia, né? Claro, né? Mas Deuteronômio 30, 19. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Olha que interessante o conselho da palavra de Deus lá que nós já lemos hoje, né? Aquela palavra que Deus deu ao Elisiano ali em Josué 1:8. O conselho da palavra de Deus dizendo assim, ó, a renovação da mente, né? Se você quer realmente viver uma vida abençoada por Deus, você precisa cumprir isso aqui que diz a palavra. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Está falando da palavra de Deus. É a palavra, é o poder da palavra. Tem até um livro do Jorge Mitian, né, antigo, né? Curados pela palavra. Então, a palavra é que tem esse poder. Não é você dizer para si mesmo, eu sou diferente, né? Falar palavras da boca para fora, não. É a palavra de Deus que tem o poder de transformação. Diz aqui o texto, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, medita, pensa nele. Vai limpando, né? Vai tirando o lixo da cabeça. Vai meditando, vai vendo o que é verdade, o que é mentira. O que é tóxico, hoje se fala muito isso, né? O que é tóxico para a tua mente, aquilo que te faz mal na tua mente, que te leva a ter uma condição, uma predisposição ruim às coisas. Uma predisposição à falta de perdão, por exemplo, é que a pessoa alimenta, né?
na sua mente pensamentos de amargura. Diz aqui que para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Provérbios 3, Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha isso, amados. Olha que palavra, que maravilha. Nós somos chamados, amados, e nós temos essa graça do Senhor de ter uma intencionalidade a observar os nossos pensamentos, a nós filtrarmos aquilo que vamos acolher no nosso interior. Alguém já disse assim que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los então de fazer um ninho na nossa cabeça. Por que algumas coisas tiram a nossa paz? Nós falamos, eu estou ouvindo de paz desde ontem, né? Eu fui para o carro falando da paz, compartilhando com a Simara. Amor, estou com um desejo no meu coração de compartilhar sobre isso com os irmãos. E a gente foi falando no carro, depois chegamos numa reunião, e aí o irmão lá, os textos foi de paz. E eu fiquei pensando, interessante, hoje de manhã o aplicativo manda, seja a paz vos dou, né? Glória a Deus. Então, se não é confirmação, eu já não sei mais o que é confirmação, então, né? Porque depois dessa, né? Tudo confirmando. E daí chega aqui, fala de Josué 1:8. Por que a gente fica perturbado às vezes? Por que a gente tem pensamentos, a gente se agita? No grupo caseiro, na sexta, uma irmã falou assim que às vezes a nossa vida parece aquela tempestade ali, o barco afundando e entrando água no barco e parece que Jesus não está fazendo nada, e a gente pensa assim, né? Mas porque a gente está agitado, perdeu a paz. Por que perde a paz? Essa paz que a Bíblia diz assim, né? Essa paz guardará o coração, né, de vocês, guardar o coração e a mente de vocês. Essa é uma paz de Deus que Ele nos dá em Cristo Jesus para guardar a nossa mente, para guardar as nossas emoções. Nosso coração é sinônimo de emoções, para nos guardar, para nos proteger. Agora, ali fala assim, a dica, né? A batalha, ela se inicia naquilo que você pensa. Então, a palavra de Deus já indica, olha, pensa nisso, para que essa paz esteja protegendo teu coração, e essa paz, ela protege a tua mente, mas você precisa escolher. Você precisa escolher. Há uma frase, não sei se é filósofo, sei lá quem é, não sei, mas ele diz assim, né? Você quer paz? Prepare-se para a guerra. Essa guerra, ela vai se travar na sua mente. Essa guerra, ela vai ser travada. A batalha vai ser ali é que se dará o campo da batalha, né? Que nem tem até livros de irmãs, Joyce Meyer que fala, né, sobre isso. Não li, o Elisiano está lendo, e a Maíra, né? Daí a gente foi na casa deles essa semana, eles estavam nos mostrando, né, que estavam lendo. Eu falei, puxa, Deus está falando comigo sobre esse assunto também. Eu nunca li esse livro, tá? E a gente estava compartilhando assim experiências, o quanto é importante, né, a gente aprender a viver essa nova vida que temos em Cristo Jesus. Gente, você que não tem Jesus, eu quero dizer, você está perdendo algo tão precioso. Você está perdendo tempo. Você tem que vir para Jesus hoje, entregar o seu coração, a sua vida para Jesus. É algo maravilhoso, realmente. Somos chamados também aqui, eu quero finalizar e concluir assim, nesse sentido, né?
Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 fala que o nosso dever de aprisionar, de prender esses pensamentos que não vêm de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Diz assim: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, diz assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse contexto ele é muito interessante porque ele fala de, pode ser uma pequena mentira, pode ser um pensamento que não é verdadeiro, que vem à sua mente, que passe pela sua mente, você fazer alguma coisa que seja errada, mas às vezes podem ser estruturas, né? Na última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu falei sobre a paternidade, falei sobre nós escolhermos sermos filhos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. E eu disse, compartilhei o meu testemunho pessoal com a igreja, está no YouTube, eu não vou repetir, e eu vi assim, quanto Deus estava curando o meu interior, do espírito da orfandade. O espírito da orfandade não era só um demônio que pudesse me atormentar, mas era uma estrutura de mentiras construídas ao longo da minha vida, por consequência da separação dos meus pais, e que eu presenciei aquilo quando era criança, e que no meu interior começou a criar um calo, né? Isso é palavra ruim assim para se dizer, né? Mas uma coisa difícil assim, que criou um rombo no meu interior. Sempre uma sensação, um sentimento, sempre na alma ali, né? Sentimento de não pertencimento, uma identidade distorcida, sempre aquela coisa de falta, né? Sempre falta, eu não sou bem aceito, uma autoestima baixa, uma identidade distorcida de acordo com a palavra. Então é justamente aqui que pega, tá? Aqui que é o ponto. Quando ele diz assim, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo, pode ser que você simplesmente num momento, você intencionalmente já esteja preparado e observando que tipo de pensamento está vindo na sua mente e você conseguir rechaçar aquele pensamento ruim na hora. Mas agora é difícil você lutar contra uma estrutura que está há muitos anos presente na sua vida, que você vai ter que ir para a palavra agora e dizer, eu não sou assim. A Bíblia diz assim que agora eu sou um filho de Deus, eu sou amado. Aleluia. Agora eu posso orar e dizer, Pai nosso. Você já parou para pensar que possa ter alguém aqui que quando vai orar o Pai Nosso, e quando fala a palavra Pai, dá uma engasgada? É mais ou menos sobre isso que eu estou falando. Amados, nós somos chamados por Deus para levar à obediência de Cristo todos os nossos pensamentos. Quando nós observamos objetivamente o nosso pensamento, com o fim de encontrar aqueles que são ruins, na verdade, nós estamos nos protegendo. Nós estamos impedindo o impacto negativo daquele tipo de pensamento tóxico, ruim para nossas vidas, para estabelecer algo novo da parte do Senhor. Aleluia! Ou seja, formar a mente de Cristo. Pensar de acordo com a vontade de Deus. Sabe, amados, que isso é tão poderoso, a palavra de Deus ela é tão poderosa, porque isso afeta, reconstrói todo o nosso homem interior, toda a nossa vida. E Deus nos fez assim. Deus nos fez para amar. Deus nos criou com todo o nosso interior, o nosso cérebro, a nossa alma, ela foi criada por Deus para ser a sua imagem, como Deus é. Deus é amor, Deus é justo, Deus é puro,
Deus é santo, tudo isso Ele é, e foi assim que Ele nos construiu para nós sermos. Se nós estamos ali acolhendo no nosso interior pensamentos, sentimentos, coisas que são desalinhadas com Deus, nós acabamos sofrendo. Há um desalinhamento no nosso interior. Por isso nós somos chamados a transformar renovar, sermos transformados, renovados pela sua palavra. Amém, queridos? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Queria que você orasse diante do Senhor. Talvez você se deu conta, assim, ouvindo essa palavra, e se você pudesse dizer agora, olha, para mim, você ia dizer assim, olha, minha cabeça está uma bagunça, a minha cabeça está uma confusão, eu perdi o controle. Você não precisa ser refém disso. Deus tem o poder de transformar a tua vida, transformar tudo de verdade mesmo. E Ele quer fazer isso, porque Ele te ama. E Ele enviou o Seu Filho para dar a sua vida por nós, para que pela fé nós fôssemos justificados. A palavra fala lá em Romanos 5, justificado, pois temos paz com Deus. Você precisa acertar as coisas com Deus para você ter essa paz. Senão, você vai continuar lutando com sentimentos, pensamentos, lutas, dificuldades, e não vai experimentar essa paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se há alguém aqui nessa manhã que realmente quer tomar, assim, dizer para Deus assim, eu quero andar com Jesus, queria que você fizesse essa oração, você dissesse para Deus, seja sincero diante do Senhor, Senhor, eu quero mudar de vida, então eu cansei, quero mudar, eu quero ser transformado, estou cansado dessa velha vida, estou apanhando há anos aí, mas Tu é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Aleluia. E também eu queria chamar os irmãos, chamar o Cacilhas aqui, que pudesse ministrar um cântico que vier ao seu coração, os irmãos. Nesse cântico que os irmãos vão estar ministrando aqui, a igreja, você fique à vontade de trazer o seu dízimo e a sua oferta também. Hoje nós não levantamos durante o primeiro período de louvor, então você pode fazer isso com toda liberdade. Mas também que você pudesse pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto enquanto há tempo, porque nós cremos que resta pouco tempo. Talvez você não tenha essa oportunidade mais, porque os dias estão chegando ao fim. Nós cremos disso. Talvez vocês não tenham oportunidade de ouvir o Evangelho novamente, mas Deus te dá nessa manhã a oportunidade de responder para Deus com alegria. Amém, queridos? Em nome de Jesus.